capítulo 5. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 5. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com os irmãos. É precioso para mim, irmãos, estar no meio da igreja. Mais do que qualquer coisa, mais do que ministrar, mais do que... Eu amo estar no meio da igreja. Isso é precioso para nós. Mateus 5, eu vou ler somente o verso 13 com os irmãos. É um texto conhecido, mas eu creio que Deus tem algo precioso para o nosso coração. Diz assim a palavra de Deus: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Amém? Feche seus olhos e vamos pedir para o Senhor falar conosco, ministrar o nosso coração nessa noite. Senhor, a Tua palavra, ela é fiel, Senhor. A Tua palavra, ela é uma espada de dois gumes que penetra, Senhor, até a divisão da nossa alma, do nosso espírito, e nós sabemos que ela não retorna para o Senhor vazia, ou seja, ela não retorna para o Senhor sem antes ela fazer aquilo que está no coração do Senhor, o que lhe apraz, o que é propósito de Deus para a nossa vida. E meu Deus, a minha oração nessa noite é que a Tua palavra, ela penetre numa terra fértil no nosso coração aqui nessa noite. Nós queremos ouvir a Sua voz aqui, Pai. Nós queremos receber direcionamentos, nós queremos discernir o que está no coração do Senhor. Então fala conosco, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar assento, irmão, nessa noite. E tenho certeza que o Senhor tem algo precioso para o nosso coração aqui nessa noite. Estamos ainda um pouco sobre o efeito do culto de ontem. Os irmãos estavam ontem lá, né? E eu sei que não é só algo de ontem, mas é algo que o Senhor já vem ministrando muito o nosso espírito sobre uma causa, sobre algo superior àquilo que nós imaginamos, que é a causa do Evangelho. Durante a semana eu procuro discernir o que o Senhor quer nos falar. Mais do que preparar uma mensagem, é importante ouvir e discernir o que o Senhor quer ministrar no nosso coração. E já no meio da semana o Senhor foi me falando algumas coisas sobre esse texto, que é um texto muito simples. A mensagem que o Senhor colocou no meu coração é uma mensagem muito simples, mas ela é carregada de verdades que nós precisamos ouvir e compreender. Quando nós olhamos para a história da igreja, irmãos, a gente pode perceber que em cada fase que a igreja viveu, em cada etapa que a igreja viveu, desde o cristianismo primitivo, desde o primeiro século, a igreja ela foi passando por desafios diferentes. Os irmãos que têm mais tempo de conversão, por exemplo, sabem que os desafios da igreja dos anos 90, os anos 2000, eram diferentes dos desafios de hoje. Eram grandes desafios, mas eram diferentes. Hoje nós temos outros desafios. Hoje nós vivemos numa era da comunicação, da velocidade, da rapidez, da praticidade, e tudo isso é muito benéfico, mas em alguns momentos isso acaba sendo nocivo. Qualquer coisa em excesso, com exceção da presença de Deus, acaba sendo nocivo. Então, as redes sociais em muitos pontos são uma bênção, porque nós ouvimos mensagens, nós ouvimos louvores, nós somos edificados, mas também nós ouvimos muita coisa que não nos edifica. A velocidade, quando nós estudamos a história da nossa igreja, nós observamos que um grande desafio, por exemplo, da pastora que fundou o nosso ministério era a locomoção. Não tinha carro, e ela pregava o evangelho caminhando, como a igreja primitiva. E hoje nós temos carro, nós temos tudo mais fácil.
Então os desafios são diferentes, né? Os desafios são outros. Tudo é mais prático, mas para você tirar uma criança, um jovem da frente do celular, meu Deus, como é difícil você arrancar um adolescente de uma tela de um jogo. Então o desafio, ele muda, ele mudou. E o que eu venho me perguntando, irmãos, com relação ao evangelho e ao cristianismo que nós vivemos, é como ser um cristão no século 21, como ser um cristão nesse mundo, que tudo é rápido, tudo é muito solúvel, os relacionamentos são rasos, tudo é muito passageiro. Como viver um cristianismo genuíno, em que tudo chega muito rápido, onde nós temos o Pix, nós temos Uber, nós temos tudo, nós temos como é que é o fast food lá? O McDonald's, o iFood. Então, e essa palavra é muito pertinente, porque o Senhor Jesus, Ele está aqui em Mateus capítulo 5, pregando talvez o sermão mais prático que Ele ensina. O Sermão da Montanha, de Mateus 5 até o Mateus capítulo 7, é a espinha dorsal da vida do cristão, a vida prática do cristão. Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, quando ele estava em jejum. Ele sai dali, escolhe alguns discípulos no capítulo 4 de Mateus, mas no capítulo 5 ele começa a ensinar, e ele começa a falar sobre coisas concernentes ao reino de Deus. E se você for olhar e ler Mateus 5, 6 e 7, ele fala sobre muita coisa prática. Muita coisa prática. Ele fala acerca da lei, ele fala acerca do divórcio, ele fala acerca do perdão, ele fala do tripé da espiritualidade em Mateus capítulo 6, que é a oração, o jejum e a oferta, esmola. Ele fala sobre os dois fundamentos, o homem que constrói a sua casa sobre a rocha e o homem que constrói a sua casa sobre a areia. E tudo que ele ensina é muito prático. E eu, quando lia esses textos, eu falava: Senhor, como viver isso hoje? Como viver isso no nosso trabalho, nas nossas escolas? Como viver isso nas nossas filas de supermercado? Porque é maravilhoso, irmãos, viver a presença de Deus nesse ambiente, como nos edifica, como nos impulsiona. Mas o desafio é a nossa segunda-feira. A gente precisa reconhecer que o desafio é a nossa segunda, a nossa terça, quarta e quinta. Porque a gente ouve uma palavra num culto de domingo, no final de semana, e a gente recebe uma injeção de fé, de ânimo, de verdades a respeito do reino de Deus. E a gente sai do culto convicto, com uma força inabalável. A gente sai cantando louvores, a gente sai glorificando a Deus. Mas aí os desafios da nossa vida corriqueira, de segunda, de terça, do nosso trabalho, da nossa casa, dos nossos filhos. E passa segunda, e passa terça, e passa quarta. E na quarta-feira a gente já está: na verdade é que eu não sou tão forte. É ou não é? Porque é desafiador. E esse texto, Jesus, ele traz algo prático, falando sobre o sal, falando sobre algo muito comum no nosso dia a dia. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente precisa olhar de uma perspectiva cultural daquela época. E o sal, ele não era só usado para temperar a comida. O sal era usado para muitas coisas nesse tempo. E quando Jesus diz assim, se o sal ele se tornar insípido, ou seja, se ele não tiver sabor, ele só serve para uma coisa: para ser lançado fora. Porque o sal, quando ele se tornava insípido naquela época, ele era jogado nas estradas, porque ele ajudava a solidificar o terreno. Por isso que Jesus disse, se o sal não tiver sabor, ele vai ser jogado no chão, para ser pisado pelos homens. E eu quero trazer para os irmãos aqui, de uma maneira muito simples, irmãos, características do sal.
Porque Jesus está dizendo para nós assim: olha, vocês são sal da terra. Mas se em vós não tiver sabor, não faz sentido. Então, algumas coisas que são características do sal nos mostram como nós devemos nos portar, como nós devemos viver e como nós devemos nos movimentar como cristãos hoje. Como cristão, um cristianismo que impacte as nossas vidas corriqueiras, as empresas que nós trabalhamos, as pessoas que nos cercam no dia a dia. E eu quero falar sobre 4 características do sal que falam a respeito de características que o Senhor Jesus quer ver em nós. Características que Jesus ele quer ver em nós, que mostram o nosso sabor como cristãos. E a primeira delas, e me chama muita atenção, é que o sal ele não aparece. O primeiro ensinamento de Jesus com relação ao sal para nós aqui, irmãos, é um ensinamento de humildade. Porque sabe o que é interessante? Quando você come uma comida bem gostosa, ninguém olha para aquela comida e diz assim: nossa, que sal maravilhoso. É verdade ou não é? Ninguém lembra da marca do sal. O máximo que você vai dizer é falar: meu Deus, nessa carne moída aqui tem um pimentão que está gostoso esse negócio. Mas o sal, ele não é... Você consegue ver o sal na comida? Não. Então o primeiro ensinamento, que o sal, mesmo sendo algo fundamental, ele representa a humildade. E o texto que o irmão Zé leu no início do culto, Pastor Zé, vou falar Pastor Zé, fala sobre Jesus, uma palavra profética a respeito do Messias. E o que o verso 3 diz? Olha o que o nosso mestre, ele nos ensina. Isaías, falando a respeito de Jesus, diz que ele não tinha beleza, que ele não tinha formosura, não havia nada nele que nós desejássemos em aparência física. Irmãos, o Deus, Criador de todas as coisas, Ele resolve encarnar para nos salvar. E Ele não encarna num trono, Ele não encarna na posição de um rei, de um político, de um líder, não. Ele encarna na pessoa de um filho de um carpinteiro humilde e manso. Então a primeira característica do sal, irmãos, é que ele representa humildade, ele não aparece. Você sabia que o sal não dá sabor? Ele realça o sabor. Você pega uma carne de gado e uma carne de frango e põe a mesma porção de sal, elas não ficam com o mesmo gosto, porque ele não dá sabor, ele realça o sabor de alguém. Então o sal fala sobre não se importar em aparecer. O sal fala em você entender que é necessário realçar o brilho de outras pessoas. O sal fala sobre anonimato. E Jesus ensinou muito sobre isso. Jesus ensinou muito sobre isso. E por que é fundamental falarmos sobre isso, irmão? Porque é do ser humano, é de nós, é de mim, é de você querer ser reconhecido. É normal. É normal do Adão caído querer ser elogiado, querer ser reconhecido, querer ser aprovado. Tanto é que um dia Jesus estava com os seus discípulos e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, chegaram para ele lá em Marcos capítulo 10 e disseram assim: Senhor, lá na tua glória, coloca uma cadeira à sua direita e outra à sua esquerda, para que a gente sente com o Senhor. E Jesus disse: cara, vocês estão entendendo tudo errado. O meu reino não é sobre a cadeira que você vai sentar, mas é sobre um ensinamento de uma bacia e de uma toalha, que você vai servir outras pessoas. Existe mais de 300 e poucos versículos sobre Jesus na Bíblia, no Novo Testamento, e um único versículo fala sobre a personalidade de Jesus. Se eu não estou enganado, é Mateus 11:29, diz que ele é manso e humilde. Então, o sal, irmãos, ele é fundamental, mas ele não se preocupa em aparecer,
em ser visto. Quando nós vemos a palavra de Deus, os homens que foram usados pelo Senhor, eles passaram por anos e anos e anos de anonimato. E a verdade, irmãos, é que muitas vezes nós não queremos servir e viver no anonimato. Sabe, a gente vê a história do rei Davi, e quando ele aparece para derrotar o gigante filisteu, naquela batalha, o que ele disse para Saul? Ele disse: lá no pasto, onde ninguém me via, quando apareceu um leão, eu peguei ele pela barba e o matei. Sabe, ali Davi, ele aparece para o povo de Israel, mas havia uma história lá no pasto, que ninguém havia visto, que ninguém via, que ninguém tinha filmado, que ninguém tinha tirado foto. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, o que sustenta aquilo que aparece é o que não aparece, é o que é feito no anonimato. O que sustenta um ministério fervoroso, irmãos, é um quarto de oração. O que sustenta uma igreja vitoriosa, irmãos, é um povo que serve e que caminha de joelhos. E graças a Deus, pastor Maxwell, aqui na Rumo não tem, mas lá na sede, para servir nos dias de semana, pastor Claudinei, é uma luta. Mas no domingo, na conferência, pastor Maxwell, a pastora Rayane que faz as escalas, todo mundo quer fazer story, todo mundo quer tirar foto, mas na quarta-feira ninguém quer encher bexiga, sabe? Mas o Sal, ele está ali na quinta-feira, na quarta-feira, sabe, enchendo bexiga, varrendo. E essa é a primeira característica do Sal, irmãos. Todo mundo vê o profeta Eliseu fazendo o dobro de milagres que Elias fez, mas ele estava lá com a junta de boi do pai dele, trabalhando durante muito tempo, virando terra no sol quente. E o que Jesus está ministrando no nosso coração aqui nessa noite? Irmão, não se preocupe se você acha que ninguém está te vendo. Não se preocupe em servir só quando as coisas tomam grandes proporções. Não, sirva no anonimato. Não abandone o teu quarto de oração. Não abandone a tua leitura bíblica de manhã, que é só você e Deus. É ali que Deus está construindo algo. É ali que o Senhor está construindo algo. O que sustenta a estrutura de um prédio não é aquilo que nós vemos, mas é aquilo que foi feito debaixo da terra. É o fundamento, e o fundamento ninguém vê, mas é o fundamento que sustenta todos os andares que ele foi construído. Ah, louvado seja Deus. E numa era da rede social, da foto, dos stories, nós somos empurrados, irmãos, a se envolver só com aquilo que é visto. Mas o convite de Jesus, esses dias nós estávamos no culto, e a minha esposa, ela é líder da mídia, e ela disse assim: hoje não vai ter foto, hoje não vai ter stories, porque se isso está atrapalhando a nossa adoração, o nosso louvor, nada disso tem valor. Então o convite, irmãos, que Jesus está nos fazendo a ser sal é ser despreocupado com um retorno, um reconhecimento. Não seja um cristão movido a elogio. Não seja um cristão movido a reconhecimento. Porque ontem lá no Conexão nós lemos um texto de Paulo a Timóteo, e o velho apóstolo Paulo, que plantou tantas igrejas, que escreveu 13 cartas do Novo Testamento, que foi o maior missionário depois de Cristo da história da igreja, que foi o maior teólogo da história da igreja, estava no final dos seus dias sem nenhuma companhia, numa prisão, numa masmorra úmida, injustiçado, abandonado. E ele diz para Timóteo no capítulo 4: todos me abandonaram. Então traga minha capa para que eu possa me esquentar. Traga alguns livros para que eu possa ler. Pela perspectiva do apóstolo Paulo, irmão, o evangelho coach cai por terra.
porque ele acabou a sua vida sendo decapitado. Mas os olhos do apóstolo não estavam na terra, estavam nos céus. Aí ele diz assim: eu já sou sendo entregado por oferta de libação, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora o justo juiz vai me entregar a coroa que me está preparada para aquele grande dia. Uma igreja que é sal está com os olhos na eternidade, está com os olhos naquilo que é do céu, naquilo que é do alto. O Senhor está te dizendo: tem os pés na terra, mas tem os olhos na eternidade. Não é aquilo que te cerca, não são as circunstâncias que te definem. Aonde você estiver, leve sabor, leve tempero. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda característica do sal, irmãos, é que, principalmente nos tempos de Jesus, o sal ele limpa. O sal nesse período ele era usado muito de maneira medicinal. Eu lembro uma vez que nós estávamos dando pedrada numa colmeia de mel. Mas era menino e nós queria mel, e olha aí a estratégia. Nem diz minha mãe, o bicho piá não tem jeito mesmo. E de repente alguém acertou no meio. Pof, e saiu aquela correria, aquele corrimaço, e foi grito e abelha picando. E chegamos em casa tudo chamuscado de abelha. E a minha mãe chamou, o pastor Tiago foi o alvo das abelhas. Sabe o que minha mãe fez? Pegou todas as picadas de abelha e colocou sal, porque aquilo ali ajudava a remover o ferrão. Então o sal aqui nesse contexto ele limpa, ele purifica. Quando Jesus fala para as 7 igrejas do Apocalipse, a última igreja que ele escreve e fala para João escrever a carta é para Laodiceia. E Laodiceia ele fala sobre mornidão. E nós entendemos que a mornidão ali daquela cidade de Laodiceia era dada pelo encontro de duas vertentes de água, de Herápolis e Colossos. E a água de Herápolis era uma água quente, medicinal. Por que ela era medicinal? Porque ela tinha muitos sais. Então o sal aqui no contexto da palavra de Deus, ele limpa, ele purifica. E o limpar nos fala sobre integridade. O limpar na nossa geração, irmão, nos nossos dias, nos fala, sabe sobre o quê? Sobre pregar um evangelho sem falar nada. Pregar um evangelho somente com uma conduta. O limpar na nossa geração nos fala de que a integridade muitas vezes ela prega mais do que qualquer sermão. Nos fala sobre viver de maneira prática aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós aprendemos. E é um abismo muito grande entre o ouvir e o praticar. E a palavra de Deus mesmo diz em Mateus capítulo 7, Jesus finalizando o Sermão do Monte, ele diz assim, aquele que ouviu tudo isso que eu disse, mas não pratica, eu considero ele como tolo. Mas aquele que ouve e pratica todas essas coisas, ele é tido como sábio, prudente. Então, o sal, nós como cristãos, cutuca o irmão que está do seu lado e diga assim, seja sal. Ele limpa. Pastor, não estou entendendo, como que é isso na prática? Quer ver um exemplo? Hebreus capítulo 11, verso 7, a Bíblia vai falar sobre os heróis da fé, e aqui vai falar sobre Noé. Consegue pôr para mim, por favor? Hebreus 11, 7. Pela
Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo. Sabe qual que é o significado dessa palavra condenou? Anunciou. Mas quando nós olhamos para a Escritura, Noé não era um pregador. Mas sabe como ele anunciou? Como ele condenou o pecado do mundo? Gênesis 6:9. Olha como Noé pregou aquele povo. Nós já vamos dar glória, irmão. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Algumas versões vai dizer assim, Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Integridade prega. E por que é fundamental nós falarmos sobre integridade, irmãos? Sobre a prática de integridade. No meu trabalho eu coordeno uma equipe de 11 pessoas, motoristas, ajudantes, e na equipe que eu trabalho, pastor Maxwell, tem católico, tem um bandista, tem espírita, tem cristão e tem um pastor. Sabe qual é o pior funcionário da equipe? Eu não vou falar. Sabe quem pega mais atestado? Sabe quem mais chega atrasado? Sabe quem mais reclama do trabalho, Zé? É o PR. Então é fundamental falarmos sobre integridade, porque nós estamos falando de um evangelho daqui para fora. Aqui é glória, irmão, é maravilhoso. O Senhor vai nos edificar, vai nos construir. A comunhão vai estimular o perdão, o servir. Mas o que nós mais vemos, irmãos, nós somos mais de 50% da população brasileira e não conseguimos transformar o Brasil. Por quê? Porque o cristão é o que talvez mais faz cambalacho no imposto de renda. Tem 3 filhos e diz que tem 1. E a integridade prega. E Jesus dizendo, vocês são sal. E às vezes a gente é sal sem sabor por conta disso. Porque a gente acha que cristianismo é só o que a gente vive aqui, irmãos. E como eu disse, é maravilhoso. Mas aqui, nós ouvimos hoje na manhã com Deus, aqui uma plataforma onde o Senhor vai nos impulsionar. Um dia nós íamos ter uma auditoria lá no meu trabalho. E um dos gerentes foi um dia antes. E ele disse assim para mim, você vai precisar mentir amanhã. E eu não falei nada para ele, falei, não, tá bom. Daí no outro dia chegou o auditor lá e eu falei toda a verdade. Falei, não, acontece isso. E depois tiveram que resolver, mas no outro dia, depois da auditoria, que eles tinham resolvido tudo, esse gerente foi lá. E eu tenho o costume de deixar a minha Bíblia na minha mesa. E ele chegou e disse assim, você falou a verdade? Daí eu falei, sim. Falei, cara, não condiz com a minha fé. Você pode tomar a decisão que você quiser, mas... Aí o olho dele encheu de lágrima e ele disse assim, cara, eu estou desviado. Porque eu poderia considerar, Brian, o meu salário mais importante do que a minha fé. Mas a minha integridade naquele dia pregou para esse homem que estava afastado. Sabe, a integridade ela prega, irmãos. Então, a minha oração, eu disse isso na mesa dos homens aquele dia, a minha oração é que os cristãos sejam os profissionais mais comprometidos. Sejam aqueles que quando tem uma oportunidade de se prevalecer sobre alguém, dizem não. Porque a nossa integridade, irmãos, aponta para o Cristo que nos salvou. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que ele serve? Então o sal ele limpa. O sal ele cura, ele limpa, ele purifica por conta disso.
E é isso que o Senhor espera de nós, irmãos. Sabe, eu não sei se talvez você tem alguma pendência para resolver nessa questão de integridade. Eu não sei se você precisa pedir perdão para alguém. Eu não sei se você precisa consertar o teu imposto de renda. Eu não sei se você precisa ser mais comprometido com o teu trabalho, com o teu patrão, ou com a igreja local, servir mais, se doar mais. Mas eu te digo uma coisa, a tua integridade vai pregar para alguém. A tua integridade vai alcançar alguém. Nem todo mundo vai ser alcançado através de um sermão, mas alguém vai ser alcançado através de um homem e de uma mulher de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então é tempo de nós parar de nós reclamar dos nossos trabalhos, das nossas empresas, e nós começar a declarar a bênção de Abraão sobre aquele lugar. Senhor, esse lugar vai ser uma bênção. Senhor, esse lugar vai ser próspero. Senhor, abençoa o meu patrão, abençoa a minha empresa. Abençoa, Senhor. Senhor, nem que eu tenha que pagar no imposto de renda, mas eu vou ser fiel, eu vou ser verdadeiro, porque a minha fé fala sobre verdade. É tempo de nós colocarmos em ordem, irmãos. Sabe o que Deus disse para o rei Ezequias? Põe a tua casa em ordem. É isso que o Saul ele faz. Ele constrange. Quando tiver aquela rodinha dos homens lá da tua empresa, falando sobre mulher, falando sobre isso, falando sobre divórcio, falando sobre imoralidade sexual, diga que você é marido de uma só mulher. Diga que você tem alegria em ter uma família. Eu defendo o casamento lá no meu trabalho, irmãos, porque é um lugar onde impera o divórcio. E eu tenho prazer de dizer, eu tenho alegria em ter uma família. A nossa integridade está pregando para as pessoas. E quando eu falo sobre isso, sabe o que eu vejo? Constrangimento nos olhos. Constrangimento. Constrangimento. A integridade prega. A integridade de Noé anunciou que era vindo o juízo de Deus. Porque Noé pregava, Noé tinha um esboço bonito. Não, ele era um homem justo e íntegro. E íntegro. Terceira coisa que o sal ele produz, o sal ele conserva. Diga ai, aleluia. Oh meu Deus, a palavra é do Senhor. O sal, nos tempos de Jesus não tinha geladeira, não tinha aquela Electrolux que você tem na sua casa, não tinha o freezer. Então toda a carne ela era conservada como? Através do sal. O sal conservava. E o conservar fala muito sobre preservar. Fala sobre manter, sobre preservar a continuidade daquele alimento. E hoje, irmãos, eu estava ouvindo uma mensagem ontem, a minha esposa me mostrou um trecho, acho que foi você, amor, de uma pastora sendo muito usada por Deus e falando que outras religiões, eles não brigam entre eles, mas no cristianismo você já percebeu que rola uns fight nervosos. Só falta o ringue e o juiz para apitar. E por que isso? Porque hoje nós temos poucas pessoas que conservam, poucos pacificadores. E o Sermão da Montanha mesmo diz, o próprio Jesus dizendo ali no verso 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então uma das características do sal é que ele pega um alimento que vai estragar rápido e ele preserva. Ontem foi falado sobre portadores de uma má notícia. E hoje nós vemos muitos cristãos que ao invés de eles portarem uma boa notícia, eles portam uma má notícia.
E o conservar do sal sobre a nossa vida é justamente sobre isso. Eu tenho alguns irmãos lá da igreja que eles só me mandam briga. Aquilo que eles vêem na internet, pastor, o que você acha disso? E Paulo disse a Timóteo, cara, participa comigo do evangelho. O que é o evangelho? É a boa notícia. Então nós somos portadores de uma boa notícia. É muito dito que para você condenar um prédio torto, você não fica apontando para ele dizendo que ele está torto, mas você constrói um prédio reto. Ele vai se autocondenar. Então o que é alguém que conserva? Alguém que conserva é alguém que pega um irmão que caiu em pecado e o abraça. E diz, vem cá, eu vou te preservar. Talvez você ache que vai estragar rápido, vai se perder rápido, mas eu vou. Alguém que conserva é alguém que pega um pastor que caiu, pastor Maxwell. E em vez de pegar a notícia e compartilhar, vai lá e abraça ele e diz, cara, eu sei que você caiu, mas eu vou te conservar. Um crente sal é um crente que vê um adolescente da igreja em pecado, mas ao invés de condenar o pecado dele, diz, vem aqui para perto, eu vou contribuir para que você melhore. O que nós vemos de crente apontando crente, igreja apontando igreja, irmãos, e deixa eu dizer uma coisa, não participe disso, porque eu e você, nós somos portadores de uma boa e excelente notícia. Sabe qual que é a boa notícia? É João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, e tenha vida eterna. Não dê audiência. Olha, irmão, se tem um canal que está explodido na internet, é o tal do Fuxico Gospel, está repreendido. Nós temos tantas demandas, irmãos. Nós temos tantas coisas para se fazer. E muitas vezes a gente está gastando tempo. Mas o Senhor está dizendo, o sal da terra, ele conserva, ele preserva. Colossenses capítulo 4, versículo 6. Diz assim. Se puder pôr para mim, fazendo um favor. Não sei se ainda está. Colossenses capítulo 4, verso 6. Eu gosto muito desse texto. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada para que saibais como vos convém responder a cada um. O que tem saído da nossa boca a respeito das pessoas? O que tem saído da nossa boca a respeito da nossa igreja? Você já reparou que quando a gente vai, e isso é muito de nós, medir uma pessoa, a gente sempre vê as coisas ruins que ela faz? Mas o convite do Senhor nessa noite, irmãos, é para que a gente seja alguém que preserva. Quer falar de alguém? Diga das virtudes que essa pessoa carrega. Diga o quanto ela entrega, o quanto ela faz. Diga aquilo que ela carrega de bom, aquilo que ela carrega de precioso. Sabe, seja a nossa palavra, como esse texto de Colossenses 4 diz, temperada com sal. O que é uma palavra temperada com sal? É uma palavra de sabedoria, de maturidade. Nós precisamos ser participantes do Evangelho, queridos. E essa missão aqui, de ser participante do Evangelho, de ser sal da terra, não é uma missão do pastor, do líder, do obreiro, é uma missão de cada cristão, aonde eu e você nós estamos. Quem são as pessoas que te cercam? Quem são as pessoas que você convive? Essas pessoas são alvo do Evangelho de Jesus. Pastor, mas é terrível o ambiente lá, é um ambiente hostil, ninguém quer saber de nada. Seja sal, tempere. Tenha nos lábios as virtudes das pessoas. Uma carne que vai estragar, que está a ponto de entrar em putrefação, ela pode ser conservada pelo sal.
Então, o convite que o Senhor tem feito para nós nesses dias, irmãos, e eu tenho sentido isso no meu espírito, é a gente parar de medir o que é legítimo e o que não é legítimo. Ah, esse pastor é de Deus. Ah, essa igreja é de Deus. Não, essa igreja não é de Deus. Não, eu vi um vídeo, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. E nós somos de quem? Qual é o tempero que nós temos levado? Quem nós temos conservado? A igreja, irmãos, não é uma instituição que tem que suprir as nossas expectativas. A igreja é um corpo que eu tenho que fazer parte. A igreja é um corpo que eu tenho que pertencer. E você quer ver um negócio que vai trabalhar no teu caráter, vai trabalhar na sua vida, no seu eu, no seu ego, naquilo que está dentro de você, se chama igreja local. Igreja local. A igreja local vai nos estimular a servir. A igreja local vai nos estimular a perdoar. A igreja local vai nos estimular a caminhar em unidade. Porque sozinho ninguém consegue fazer nada. E essas características do sal, irmãos, elas precisam ser presentes na nossa vida, porque o próprio Jesus disse: se não houver sabor, se não houver propósito na vida de um cristão, para que ele serve? Isso é muito forte, queridos. Quarta e última coisa que eu quero falar, e nós já vamos orar. O sal, ele precisa sair do saleiro. Aquele sal que está lá no saleiro da tua cozinha lá, irmã, para que ele serviu até agora? Para nada. Então o que ele precisa? Ele precisa ir para a panela. Ele precisa se misturar com o alimento. E isso, sobre o que isso fala? Fala de um evangelho prático lá fora. Fala sobre como nós atingimos os ambientes onde que nós estamos. Eu falo isso com muita tristeza, mas na minha adolescência eu tinha vergonha de dizer que eu era filho de pastor na escola. Não sei porquê. E eu perdi a oportunidade de ser sal na vida de alguns adolescentes que estudaram comigo. Muitos deles já morreram, muitos deles estão perdidos. Mas você que é adolescente e jovem, está ouvindo essa palavra, você ainda tem tempo. Você ainda tem tempo. Sabe, o sal fora do saleiro, ele fala de nós sairmos de uma bolha, de uma religiosidade que muitas vezes nós achamos que a espiritualidade é refém do sábado e do domingo, irmãos. Mas o Senhor, Ele quer cristãos cheios de Deus nos ambientes onde nós estamos, irmãos. O Senhor tem falado muito comigo sobre isso. Sabe, o sal fora do saleiro fala sobre lugares onde não tem tempero nenhum, onde está tudo perdido, onde está tudo indo de mal a pior. E às vezes a gente pensa: meu Deus, por que eu estou nesse lugar? Por que eu trabalho nessa empresa? Por que na minha sala de aula só tem gente endemoniada? Senhor, por que isso? E o Senhor está dizendo: cara, você foi posto lá para ser sal naquele lugar. E aqui, irmão, não estou falando de pregar, não estou falando de microfone. Eu estou falando de integridade, de você fugir do pecado naquele lugar, de você ser resposta para alguém. Sabe, nós precisamos comunicar isso para as nossas crianças, nossos adolescentes e jovens. Dizer: cara, o que você quer ser quando crescer? Não é o que você quer ser quando crescer. É resposta para quem que você vai ser. Quem que vai ser alcançado através da sua vida. A palavra insípido aqui, ela significa, no literal, é ser tolo. Ou seja, não praticar aquilo que se ouve.
Sabe, nunca se viu, irmãos, uma geração tão amargurada pela falta de perdão dentro das nossas igrejas. E a palavra de Deus é clara em dizer: você precisa perdoar para amontoar brasa sobre a tua cabeça, precisa pagar o mal com o bem. E a gente tem tanta dificuldade em praticar isso. E deixa eu dizer uma coisa: perdão não é sentimento, perdão é decisão. É decisão, você não vai sentir para perdoar, você vai precisar decidir ser como Cristo. As pessoas talvez não lembrem daquilo que nós dizemos, mas elas nunca vão esquecer daquilo que nós fizemos elas sentirem. Então essa é a oportunidade que nós temos, irmãos, de ser uma igreja viva. Uma igreja viva. O Senhor tem alcançado muitas vidas através das nossas pregações, dos nossos púlpitos, dos nossos louvores, dos nossos tempos de adoração. Mas o Senhor está levantando um povo que vai alcançar pessoas nas empresas, nas escolas, nos pontos de ônibus, nos supermercados, aonde você estiver. Você é uma testemunha do Evangelho de Cristo Jesus. Como precisamos disso, queridos. Como precisamos disso. O mesmo texto diz em Mateus capítulo 5, verso 16, Jesus dizendo, verso 15: nem se acende uma candeia para colocar ela debaixo da cama, do alqueire. O que Jesus está dizendo? Ninguém acende uma lâmpada, uma lamparina, um candeeiro para esconder ele. Aí ele diz assim, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. O desafio, queridos, amanhã, quando nós acordarmos de manhã, nós tomarmos uma decisão de revelarmos o Evangelho que nós ouvimos e fomos alcançados. Sermos sal através da nossa integridade, sermos sal através de conservarmos aqueles que precisam. É um chamamento urgente, é uma mensagem urgente, é uma mudança de direção que o Senhor está nos propondo. De sair de uma teoria, de sair de um evangelho de apenas aula, e você está ouvindo isso de um mestre que é apaixonado pela palavra. Mas eu não quero, pastor Claudinei, viver mais de aula, viver de teoria. Eu creio num evangelho vivo, num evangelho puro, num evangelho simples, no evangelho que é pregado através de uma cozinheira de uma escola, de um motorista de um ônibus. Eu creio nessa igreja, queridos. Eu creio. Se coloque de pé nessa noite. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Oh, remando revasto reavasia ramandócia. Que o nosso crer não seja apenas naquilo que os apóstolos fizeram, que não seja apenas nos relatos dos avivalistas do século 18 e 19, mas que a gente possa levar uma mensagem aonde nós estamos, queridos. Essa palavra exige um posicionamento, um desejo do nosso coração. E o desafio nessa noite é você olhar para o ambiente onde você está. Olhe lá para dentro da sua casa. Olhe para aquela pessoa que ainda não se rendeu a Jesus. E Jesus está te dizendo nessa noite: ei, o meu corpo lá dentro daquela casa é você, o meu dedo, a minha mão, o meu pé. Sabe, querido, Jesus poderia descer e anunciar o reino dele a todas as nações, mas ele decidiu fazer isso através do corpo, que é a igreja. Você que é corpo de Cristo, aonde você está? Aonde você está? Qual é o colégio que você estuda? Quem são as pessoas que você pega no ônibus, que você trabalha? Qual é a equipe que você faz parte? O Senhor está dizendo: aquele lugar precisa de sabor, aquele lugar precisa de alguém.
não se acende uma lamparina para escondê-la debaixo da cama, não. Ela precisa ser posta no lugar alto, para que ela ilumine. Irmãos, essa mensagem, em primeiro lugar, ela é para mim. Porque eu trabalho com as mesmas pessoas há 5 anos e eu não consegui ganhar uma delas ainda. Mas quando o Senhor ministrou ela no meu coração, eu disse: Senhor, eu digo sim para uma mudança de comportamento. E eu quero chamar aqui na frente você que diz sim também para uma mudança de atitude, para uma mudança de posição, uma mudança de rota, sobre um evangelho que não é só pregado pelo pastor, querido, mas um evangelho que é vivido por uma igreja, um evangelho que é vivido por um cristão. E eu quero fazer esse apelo a você, que entende que tem pessoas à sua volta que precisam, e que você não mais é um dedo apontado, não é mais alguém que julga, mas é alguém que conserva, que dá sabor e que transforma aquele ambiente. A bênção de Abraão é que aonde a gente pisar, irmãos, o Senhor não nos vai fazer ser abençoado, mas nos vai fazer ser um abençoador naquele lugar. Abraão não foi chamado para ser abençoado. Deus não quer te abençoar, mas Ele quer que você seja um abençoador. Jesus não disse: Abraão, venha porque você vai ser abençoado. Não, Jesus disse assim, Deus disse para ele: aonde você pisar o teu pé, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu quero chamar aqui na frente quem quer ser um abençoador. Eu quero chamar aqui na frente quem quer viver a bênção de Abraão nos ambientes onde nós temos sido colocados por Deus. Não pense que você entrou naquela empresa só para você ganhar o teu salário e o sustento da tua casa, não. Não pense que você trabalha naquele salão de beleza só para que você ganhe o teu sustento, não. O teu púlpito é aquele lugar. A tua sinagoga é aquele lugar. Ah, Senhor, é um alistamento, Senhor. Eu sei que é um alistamento. É um alistamento para um exército que o Senhor está levantando. É um alistamento para uma igreja, Senhor, que o Senhor quer ver fora das 4 paredes. Uma igreja que pega tudo aquilo que tem aprendido nas mesas e vai viver ali fora, e vai levar pão para quem está com fome, e vai levar alimento para quem precisa. Eu entro no fogo. Faça uma oração aí, faça uma oração, faça uma aliança com Deus. Esse é o meu lugar. Eu entro no fogo, eu não tenho medo. Xereva, soremandarava, Meu lugar. soriamandorevaga, seremandácia. Eu entro no fogo, não tenho medo. Oh, Jesus. Esse é o meu lugar. O sal é humilde, o sal limpa, o sal conserva. Não temerei que possa me acontecer, se a tua glória vir me queimar. Eu entro na nuvem, eu não tenho medo. Esse é o meu lugar. Oh, nos ensina, Senhor, a ser tempero para essa geração. Eu entro na nuvem, Nos ensina, Senhor, eu a ser não tempero tenho medo. para essa geração que está perversa, entregue ao pecado, entregue à imoralidade. Eu entro no fogo, Levanta uma igreja na integridade. Levanta uma igreja num caráter verdadeiro e genuíno, Pai. Oh, levanta
uma igreja, Senhor, que foge da mentira, que foge do engano, mas que através da integridade, do caráter, prega a essa geração. Que as nossas famílias, o nosso caráter, a nossa integridade condene o pecado do mundo, Senhor, e anuncie um tipo de pessoa que o Senhor está levantando nesses dias. Orebasto que mandasse. Nos livre, Pai, de sermos teóricos. Nos livre de sabermos a doutrina de ponta a ponta, mas não sermos práticos no Evangelho de Cristo Jesus. Nos livre, Senhor, de termos boas histórias do que aconteceu no passado, mas nenhuma história daquilo que o Senhor está fazendo agora. Levanta-nos, Pai. Levanta-nos nesses dias. Levanta-nos nesses dias. Levanta, Senhor, pastores de Deus. Levanta, Senhor, empresários de Deus nesse lugar. Levanta, Senhor, profissionais de Deus. Levanta, Senhor, mulheres de casa que sejam mulheres segundo o teu coração. Uma igreja que não precisa de um microfone para pregar apenas. Não precise, Senhor, mas que prega nas filas do mercado. Uma igreja que olha nos olhos das pessoas e enxerga o vazio da alma delas. Uma igreja que muitas vezes para aquela caixa do supermercado que está com a cara terrível, ao invés de responder da mesma forma, apresenta um sorriso, apresenta uma palavra do céu. Senhor, o Senhor levante nesses dias, Pai. O Senhor levante nesses dias, Senhor, verdadeiras cópias de Jesus aonde nós estivermos. Verdadeiras cópias de Jesus aonde nós estivermos. Existe uma graça que está repousando sobre esse lugar aqui nessa noite. O Senhor está trazendo a memória em algumas pessoas aí, pessoas que vão ser alcançadas através da sua vida. O Senhor está trazendo a memória pessoas que estão lá, que talvez até ontem o seu discurso a respeito dessa pessoa era: é um perdido mesmo, não quer saber de Deus mesmo, não quer saber de igreja mesmo. Mas o Senhor está te dizendo hoje: mudança de atitude, conserva, limpa, tempera aquele lugar, meu filho, tempera aquele lugar. Não importa o preço, tempera aquela sala de aula, tempera aquele lugar. E nós declaramos, Pai, que essa revolução do amor aonde nós estivermos vai gerar frutos para o Senhor. Vai gerar frutos. Nós vamos ter batismos, Pai. Nós vamos ter pessoas nascendo de novo. Nós vamos ter pessoas olhando para a igreja e dizendo: ei, isso é legítimo, isso é de Deus, eu quero isso para mim. Ele mandou que mandasse. Meu Deus, ele mandasse. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem com uma unção, vem nos autorizando, Espírito Santo.
Vem com o espírito de excelência, o espírito de sabedoria, para que a gente possa transformar esses ambientes. Para que a gente possa transformar esses ambientes. Felipe chegou em Samaria em Atos capítulo 8, e a palavra de Deus diz que as multidões vinham para ouvir aquilo que ele falava. Qual é a sua Samaria? Qual é o lugar onde você está? Aquele lugar hostil, aquele lugar de preconceito. O Senhor está te colocando naquele lugar para que você seja a resposta para quem está lá. Constrói um prédio reto naquele lugar. Levanta um altar para o Senhor naquele lugar. Oriabas, turemandure vagas, teremandas, yaramando yasia. Tiro a sandália dos pés, pois o lugar que eu piso é santo. Tiro a sandália dos pés. A sandália dos pés, pois o lugar que eu piso é santo. Eu tiro as sandálias dos pés. Oh, eu reconheço esse ambiente. Tiro as sandálias dos pés, pois o lugar que eu piso é santo. Se queima, mas não se consome. A sarça se queima, mas não se consome. No meio do fogo, tua voz me chama. Assim te diz o Senhor. Há um talento precioso em suas mãos. E esse talento vai muito além do que te manter, do que te vestir, do que te calçar. É um propósito eterno que foi lhe dado antes da fundação do mundo. Ainda quando te gerei no ventre, revastore amandore vagácia. Remandore vas, diz o Senhor, tenha contigo, filha. Revagas, que a partir de hoje, cada entrega, cada encomenda, Oremandoguevas, é uma oportunidade de se levar uma boa nova. Charamanto que vas, toreamandaravas. Há um campo missionário inalcançável, porque a mensagem que ponho nas tuas mãos, ela vai até a mesa das pessoas. Oremandoguevas, toqueamandarácia, diz o Senhor. Iluminarei a sua mente para que enquanto estiver preparando, coloque mensagens específicas, textos da palavra de Deus específicos, para que mais do que alimento físico, através de ti vá alimento espiritual para essas pessoas. Diz o Senhor, tenho derramado nesse momento um espírito de sabedoria e de revelação, para que muito mais do que uma encomenda, seja uma boa notícia chegando até a vida das pessoas. Diz o Senhor, não tenha medo, não tenha temor, não se espante quando colocar palavras no seu coração. Apenas obedece, porque há um solo carente de semente, e as sementes estão sendo colocadas nas tuas mãos. Eu vejo a sua mão, Esther, cheia de sementes nessa noite. Cheias de semente nessa noite. E diz o Senhor, separe as sementes e
espalhe as sementes, porque testemunhos vão chegar até a tua casa de pessoas que foram alcançadas por essa mensagem. Eu tiro a sandália dos pés, pois o lugar que eu piso é santo. Eu tiro a sandália dos pés, eu tiro a sandália dos pés. Senhor, nós fazemos uma oração cheia de ousadia nessa noite. É muito confortável, Senhor, ficar numa bolha. É confortável. Mas nessa noite nós nos propomos, Senhor, a sair da nossa zona de conforto. E eu sei que o Senhor vai dar direções aqui nesse lugar. Tem pessoas que o Senhor vai te impulsionar a você imprimir versículos bíblicos e entregar na tua escola. Tem pessoas que Deus vai te impulsionar a você preparar não só uma esmola, mas um texto da palavra de Deus, uma palavra de alívio. O Senhor vai dar direções aqui, direções específicas. O Senhor já está colocando no coração de pessoas aqui estratégias para que você seja sal e leve tempero e sabor para aquele lugar. E nós estamos aqui, Senhor, como um grande exército, Senhor, dizendo sim, essa guerra é nossa. Nós compramos essa batalha, nós compramos essa briga, Senhor. Porque chega, Senhor, de ser teóricos, chega de ser, meu Deus, cheios de conhecimento e apenas conhecimento. Nós vamos para a rua, nós vamos para os mercados, nós vamos, Senhor, para os bairros. Existe uma palavra sobre esse lugar. Existe uma palavra sobre essa igreja, de que ela é uma plataforma de envio. E diz o Senhor: os campos estão brancos, a seara está pronta. Onde estão aqueles que vão arregaçar as mangas e vão trabalhar por uma causa? A causa do Evangelho, onde a gente não trabalha por uma recompensa terrena, mas a gente trabalha por uma coroa que Cristo Jesus nos entregará naquele dia. Esse é o convite, meu irmão, nessa noite. E nós temos duas opções: irmos para nossa casa e amanhã sermos a mesma pessoa de sexta-feira, ou irmos para nossa casa disposto a ter uma atitude, uma ação. E a minha oração nessa noite, Senhor, é que o Espírito nos encoraje, nos encha de ousadia, que nos nossos diálogos com as pessoas no dia a dia, as pessoas sejam tomadas por lágrimas, que elas sejam tomadas de arrependimento, e que elas reconheçam o Salvador que está sobre a nossa vida. Essa é a minha oração nessa noite, meu Paizinho. Levanta, Senhor, cada um de nós aqui como uma testemunha viva, real e poderosa do Evangelho de Jesus. Na primeira vez, surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, surpreenda-me de novo. Você pode fazer essa oração, né, adorando? Diga-me: surpreenda outra vez, surpreenda-me de novo, Rei do
glória do céu. Mais outra vez, mais outra vez, mais outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Coloque a mão no seu coração, querido. Deus, Ele quer usar a nossa vida, irmão. A marcha não pode diminuir, irmão. Se a gente deixar a marcha mais leve, a marcha é essa, querido. A marcha é essa. Às vezes parece que eu sou pesado na mensagem aqui, mas é o mesmo Espírito, irmão. Está aqui o pastor João no mesmo Espírito para dizer que a marcha é essa. A gente não pode diminuir essa marcha, irmão. Tem mães aqui, deixa eu falar um negócio para você. Tem mães aqui que você já conseguiu acesso de Deus lá no colégio da tua filha. Quer que eu te lembre? Você é a única mãe que consegue conversar com a diretora entre todas. Você é o único pai que às vezes conversa com aquele professor de física e o cara consegue ter aquele diálogo. Deus está te dando acesso para você entrar nesse colégio, nessa escola. Você é a única pessoa lá no teu trabalho, sabe? Aonde Deus está te dando acesso diante dos teus clientes, diante das pessoas, para que você transborde esse amor do Calvário, irmão. O amor se levantou no Calvário, querido. Está dentro de nós. Aleluia. É isso, irmão. É isso. O pastor estava pregando, eu falei assim, meu Deus do céu. Uma vez eu preguei aqui na igreja sobre uma das qualidades do sal. E o pastor falou de 4 aqui, irmão. Ele limpa, ele preserva. Você está entendendo? Diga para alguém desse lado, o sal também gera sede, irmão. E Deus quer fazer isso com essa pequena igreja, irmão. Começar a gerar sede, sabe? Hoje o pastor Berg falou algo, irmão, que o meu coração no início do ministério, só na vila, ele falou assim que o pastor, como que é o nome do pastor lá, pastor John? Que falou com ele do gigante lá de Jaguaraíva, eu esqueci o nome. Pastor Elielton. Olhou para o pastor Summerberg e falou assim, amarra esse gigante aí. E talvez a nossa igrejinha aqui tem um gigante aqui que está em cima dela. E nós precisamos amarrar esse gigante, amém, irmão? Porque o outro mais valente, maior, vai chegar e vai predominar, irmão. Vamos fechar aquele terreno ali em cima, amém? Amém, irmão? Glória a Deus. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Vamos evangelizar esse bairro, amém, irmão Vanaína? Vamos ganhar o nosso vizinho para Jesus. Porque não tem sentido a gente ter uma comunidade numa região como essa se não for para tocar vidas, irmão. Não tem sentido. Não tem sentido, irmão Marcelo. A gente sabe, ter uma igreja de 4 paredes, se não for para tocar a sua casa, a sua família, os seus filhos, seu negócio, se não for para ver Jesus te abençoando, fazendo alguma coisa. Coloca a mão no seu coração assim para a gente orar. Quiser soltar um louvor aí, Emi? Posso soltar um louvor aí para a gente encerrar? Solta um louvor. Oh, Espírito Santo, coloque a mão no seu coração. Espírito Santo que está aqui nessa noite, Pai. Teu servo pregou a palavra. O pastor John foi usado pelo Senhor, Pai. Me deparei
Traz a tua essência, Pai. Traz o teu amor sobre essa igreja, sobre esse povo. Nós precisamos queimar, nós precisamos arder. Nós precisamos ser sensíveis aos teus comandos. Tem pessoas aqui, Pai, que estava tão distante, Senhor, mas o Senhor vai trazer para tão perto. O Senhor vai realçar o ministério dessa pessoa. A gente vai entrar, Senhor, embalados, becos. E o Senhor vai mudar a história da igreja. Você vai mudar a história, Senhor. Eu não quero ser conhecido como teólogo. Eu não quero ser conhecido como pastor Maxwell. Mas que as pessoas me vejam como auxiliar do Espírito Santo. Para mim é suficiente. Era basura calabaia. Sinta o amor de Jesus no teu coração, irmão. Você está aqui porque Ele te ama. Seja tocado pela presença do Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo se importa contigo. As pedras vieram, mas Ele te perdoou. Quem podia apedrejar você, tua casa, sua vida, não fez, mas te perdoou. Te perdoou. É Ele, é Ele, é Ele. É Ele, Edson. É Ele, Grazi. É Ele, irmão Marcelo. É Ele, pastor John. É Ele, pastora Rayane. É Ele, Manalva. É Ele. É Ele, Miqueias. É Ele, Jenny. Pastor Claudinei. Pastora Hilda. É Ele. É sobre Ele, por Ele, para Ele. Oh! Aleluia. Troco
estenda as suas mãos. Pode ir baixando lá para nós. Senhor, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado por essa igreja. Obrigado pela vida do pastor John, sua esposa, seu filhinho. Obrigado pela nossa igreja. Obrigado pela vida dos nossos pastores, Samenberg, pastora Rosane. Obrigado, Senhor amado, pela vida do nosso pastor, Senhor, Tiago, pastora Thaís, pastores, Pai, que tem colocado o seu coração afoito, Senhor, com vontade, com fé, com devoção, Senhor. Cuida do nosso povo, cuida da nossa igreja e agrega, Senhor. Eu faço das palavras do pastor Samenberg nesta manhã, Senhor, os pastores ali na sede. Vai começar a frequentar pessoas nas nossas igrejas que nós nunca vimos na nossa frente. Não vai faltar povo e não vai faltar unção. E o teu nome está sendo glorificado em nome de Jesus. Diga para alguém desse lado, diga, não esqueça, você é sal na terra. Amém? Quando você recebe essa palavra, você pode aplaudir a Jesus. Volte para o seu lugar só um minutinho. Eu vou encerrar. Deus abençoe, pastor John. Deus abençoe a pastora Rayane. Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus. Queridos, nós estamos com muitos irmãos enfermos. Eu falei que eu ia orar por todos os irmãos que estão enfermos, né? Já que o Marcelo hoje não está presente também, só está sua esposa e a filhinha. Eu não sei como é que é lá, irmã Milena. Deu AVC ou está com ameaço de AVC? Comprovou AVC na mãe, né? Sogra da irmã Milena, né? Eles vão ter que cuidar dela agora, né? Toda aquela correria. O Marcelo está lá posando com a sua mãe hoje, né? Está comprovado que deu AVC na sua mãezinha. Então, assim, a gente vai orar, né, pela vida do Marcelo, pela vida da irmã Milena, porque a gente sabe que agora, né, a carga já estava pesado, agora pesa mais um pouco, né? Mas com Deus é assim, irmão. Às vezes tem que piorar para melhorar. Amém? Deus, ele sabe como fazer. Amém, irmão? Amém? Glória a Deus. Diga para alguém desse lado, entendeu? Às vezes pioreia, mas melhora. É igual aquele cara que fala assim, tava bom, não tava muito bom. Agora, né, Marcelo? Tava bom, não tava muito bom, agora parece que piorou. É assim mesmo, mas melhora mesmo, a gente tem Jesus. Queridos, deixa eu dar um aviso bem importante, tá? A gente vai ter todo o primeiro domingo aqui, isso é para a liderança depois, né? Nós vamos ter o café da liderança aqui da igreja, dos irmãos. Hoje senti uma falta de alguns da liderança, a pastora Ana não está aí hoje também. E o diácono Marcelo que está lá com a sua mãezinha. Mas o que acontece? A nossa Santa Ceia, que era todo segundo domingo, vai continuar o segundo domingo. Mas, portanto, não teremos mais culto no domingo à noite. No segundo domingo, então, nós não temos mais culto à noite aqui na igreja. Amém? Amém? A gente decidiu, sentou com toda a liderança da igreja, conversei com o pastor Samenberg. Por quê? Porque eu tenho a necessidade de também frequentar e congregar lá na sede. Então eu quero tirar um domingo para mim estar lá na sede à noite. Amém? Então a gente vai fazer a nossa Santa Ceia como a gente já fez 2 anos de manhã. Amém? A gente vai chegar no jejum, na consagração, e vai sentar na mesa com o Cordeiro, e vai ser choro, lágrima, presença de Deus e fogo. Então todas as nossas Santa Ceia agora será o segundo domingo de manhã, 9 horas da manhã. Amém? Até a bateria agora é eletrônica para não fazer muita buia. Amém? Para a gente poder, né, ficar mais tranquilinho de manhã. Já vou avisar aqui os vizinhos de novo, o culto vai voltar de manhã. Então a nossa Santa Ceia não vai ser mais à noite, vai ser de manhã. Os membros, os irmãos Santa Ceia, amém, participar, né? E vai ser importante a gente, né, ceiar de manhã. E aí os irmãos ficam livres. Por quê? Pastor, eu quero passear com a família. Passeia? Ah não, pastor, eu vou para a sede. Então vai para a sede. Aí fica livre para os irmãos tanto ficar com a família no domingo à noite, quanto para ir para a sede. Eu, quando não ficar com a família, estarei na sede, cooperando lá com o pastor. Amém, irmãos? Estamos entendidos? Sem briga, sem intriga? Amém? Glória a Deus. O pastor falou que o pouco que mais briga. É verdade mesmo, irmão. Só falta o ringue, irmão. Misericórdia. Diga para o irmão aí, misericórdia, irmão. Aleluia. Então é isso, acredito que é isso. Dia 13, né? É o trabalho das mulheres na sede, unificado toda, né? Lagoa aqui, sede. E é um trabalhão das mulheres unificado lá na sede. Lá vai ser benção pura. Tem mais alguma coisa que eu estou esquecendo? Dia 20, né? O worship jovem aqui do Renova Jovem aqui vai ser pancada, aquela roda profética aqui, como a gente sempre faz. E vai ser extraordinário o que Jesus tem. Eu acho que eu estou esquecendo de alguma coisa, mas depois eu lembro. Aniversário da pastora Hilda amanhã. Qual que é o Pix, pastora?
Aleluia. Vem cá, pastor, para cantar parabéns para a senhora. Então vem cá. Vem cá, mãe. A gente vai cantar parabéns, já é amanhã, né? Aí não passa batido. E os irmãos que estão enfermos, todos os irmãos que estão enfermos, aí a gente vai fazer a oração da festa, vai colocar a mão na sua cabeça. Nós vamos profetizar cura sobre alguém da tua família, sobre a tua vida. Amém? Parabéns pra você. Hey! Hey! Muitos anos de vida. Parabéns pra você. É crente e ora. Viva a pastora Hilda! Eita glória! Não é fácil fazer 19 anos, irmão. Aleluia! Olha, não tem uma ruga, irmão. Glória a Deus. Eita, por isso que o pastor Claudinei vai estar indo até para casa almoçar agora, irmão. Todo dia, pode ver os estados dele. Todo dia almoçar na casa, porque 19 anos, tem que cuidar, né? Aleluia. Que Deus abençoe a todos, mulheres. Deus abençoe, graças, abençoe sua vida. Família do irmão Marcelo. Todos os irmãos que nos dão a honra da sua cooperação aqui nessa noite, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos agora. Glória a Deus. Esse mês tá muita gente. O Zé vai fazer aniversário quando? Dia 4, Zé? Dia 4. A minha irmã, dia 12. Eu fiz agora em agosto. Então, só não sei como é que a Mariana vai fazer lá. Mas vai ter que ter bolo para todo mundo aqui no curso de liderança. Aqui. Meu Deus, 4 de setembro, mais não sei quantos que fez em agosto. Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo, você que é sal na terra ouviu, vai absorver tudo que você ouviu, vai dizer? Amém. Vamos lá? Evangelho puro, nosso destino, viva! Deus abençoe a todos, dá um abraço nesse irmão aí, diga